Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. Hoje eu quero dar uma dica muito especial. Quero falar um pouquinho sobre a importância de um comentário bíblico expositivo. Por que eu quero dar essa dica para vocês? Porque o comentário bíblico expositivo, ele traz a análise do texto bíblico de forma expositiva. Então, isso vai levar a, por exemplo, um estudo expositivo do texto e, posteriormente, para aqueles que são pastores, líderes, enfim, que lidam com o púlpito, com a pregação, isso vai levar a uma pregação expositiva do texto bíblico, que, na minha opinião, é o tipo de pregação assim que mais traz conhecimento bíblico, né? Porque foca em analisar, foca em expor o texto, tá? Embora, por exemplo, quando a gente vai trazer uma exposição do texto bíblico, antes a gente faz aí uma análise exegética, a gente vai no texto, entende o texto, contexto do texto, cenário, a proposta do autor, o objetivo dele ao escrever esse texto bíblico, a mensagem, o gênero literário, o propósito para caminhar para uma aplicação através da exposição. Tá? Eu tenho aqui uma Bíblia, que é a Bíblia Peshitta, é uma Bíblia, peguei uma Bíblia qualquer, tá? Peshitta da BV Books, que é uma tradução dos manuscritos em aramaico, mas isso não importa, tá? Peguei aqui mais para mostrar para vocês, não é a Bíblia que eu costumo usar muito, mas eu peguei porque eu acho ela interessante, o tamanho da letra é confortável, e é a palavra de Deus, né? E eu estou fazendo um estudo sobre Romanos. Então olha só, vamos pegar aqui os versículos. Então, quando você vai fazer um estudo, né? Você lê primeiro o texto bíblico, tá? A dica que eu dou para vocês é essa. Todas as vezes que você for estudar um texto da Bíblia, não foca primeiro no comentário bíblico. Foca primeiro no texto, leia o texto, entenda o texto. Leia 1, 2, 3, 5 vezes, não importa. Para depois você procurar um auxílio. O comentário bíblico nada mais é que uma análise de uma pessoa, uma análise da pessoa, de uma pessoa, do texto bíblico, tá? Então, o que é inerrante, o que não tem falhas, o que é perfeito, inspirado, infalível, suficiente? O texto bíblico, independente da tradução, tá? Você pode usar uma Almeida Revista Corrigida, uma NVI, uma NVT, uma Almeida Atualizada, uma NAA, enfim, tá? Isso aqui é inerrante. O comentário bíblico, ele pode ter erros, claro, porque é um comentário escrito por homens, no sentido assim, de não ser inspirado como o texto bíblico, embora o texto bíblico também foi escrito por homens, mas foi inspirado, o comentário não. Mas o comentário ele vai te auxiliar e te dar uma ajuda para entender e compreender o texto bíblico. Então, como a gente está falando sobre a importância de estudar o texto bíblico de forma expositiva, que é você expor o que o texto está dizendo, trazer a mensagem e expor visando um aprendizado, não só na teoria, mas na prática, porque ela visa aplicar no coração, um comentário bíblico expositivo vai te auxiliar nisso. Hoje, aqui no Brasil, nós temos 2 ótimos comentários bíblicos de cunho expositivo. O primeiro é o do ISB, Comentário Bíblico Expositivo ISB, 6 volumes da Editora Geográfica, que é muito bom. E também a gente tem os comentários bíblicos de um brasileiro, o Hernandes Dias Lopes, Editora Ragnos. Vale ressaltar que, por exemplo, esse comentário bíblico ele tem um viés teológico. Então, por exemplo, os irmãos aí que seguem a linha pentecostal, os irmãos que seguem a linha arminiana, eles precisam ter uma certa maturidade para compreender, separar a linha teológica do autor. Então, quando você vai ter um material expositivo que tem um viés teológico, primeiro você precisa analisar um pouco sobre teologia, o que é arminianismo, o que é calvinismo. Né? Por exemplo, um irmão assembleano segue a linha arminiana, né? Segue a linha pentecostal. Mas qual que é o centro que eu quero mostrar?
Uma boa exposição nós encontramos aqui no comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes. Esse aqui é o de Romanos, né? Geralmente vocês encontram vários volumes como esse, mas tem o volume centrado só do Novo Testamento. Ele não tem todos os livros da Bíblia, mas é um bom comentário expositivo, mais de 500 páginas. E como é uma exposição? Vou mostrar para vocês agora. Então, esse comentário ele expõe capítulo por capítulo. Primeiro ele traz aqui uma introdução, tá? Então, geralmente a exposição ela começa assim, com uma introdução do livro, trazendo o autor, um pouquinho do autor, um pouquinho do livro, né? O autor está aqui, do livro, a história da composição, o porquê o autor escreveu, o público, destinatário, enfim, o propósito. Isso aqui é muito importante. Geralmente, numa exposição, você coloca em pontos. Você pode dividir a sua exposição em pontos, como nesse comentário. Em primeiro lugar, qual que é o propósito? Pedir oração da igreja em seu favor. Em segundo lugar, demonstrar seu desejo de visitar a igreja. Em terceiro lugar, demonstrar o desejo de compartilhar com os crentes algum dom espiritual. Quarto lugar, ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Os objetivos de Paulo é escrever Romanos. Em quinto lugar, fazer uma exposição detalhada. Então, todos esses pontos aqui, ó, ele vai desenvolvendo num comentário expositivo. ênfases da carta, a mesma coisa. Traz aqui pontos. Em primeiro lugar, mostrar a unidade da igreja. Em segundo lugar, evidenciar a universalidade do pecado. Em terceiro lugar, manifestar a justiça de Deus. Em quarto lugar, anunciar a doutrina da justificação pela fé. Em quinto lugar, proclamar a nova vida na pessoa de Cristo. Em sexto lugar, anunciar a vida vitoriosa no Espírito. Sétimo, revelar a soberania de Deus na salvação. Oitavo, mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. Então, numa introdução a um estudo expositivo que vai gerar uma mensagem expositiva, é bom você trabalhar esses tópicos, mas tem que ser bem curtinho, senão vai ficar muito exaustivo, você vai focar nisso aqui e vai esquecer do texto. Vamos voltar para o texto. Então, por exemplo, lendo aqui os 13 primeiros versículos de Romanos, do capítulo 1. Como é uma exposição? Geralmente uma exposição tem um título, que você pode pôr no seu estudo expositivo, que visa uma mensagem expositiva, né? E aí vai desenvolvendo alguns pontos temáticos que você encontra no texto. Por exemplo, as marcas do verdadeiro evangelho. Você pode criar, né, com base nesses tópicos, tá vendo? E o Hernandes Dias Lopes cita muitos outros autores, o que facilita uma compreensão ampla, né? Então, olha só, 6 verdades devem ser aqui destacadas. Essas verdades foram retiradas da onde? Do texto. Em primeiro lugar, o arauto do evangelho. Aí ele explica. Paulo, ele era servo. E quando você expõe, você não foca só em... ele era servo, mas era servo por quê? Aí tem aqui uma explicação que você pode desenvolver. Olha só, Paulo, porém, não é escravo de um senhor carrasco. Seu senhor deu a vida por ele, comprou com seu próprio sangue e conquistou com um imensurável amor. Assim, a expressão servo de Jesus descreve ao mesmo tempo a obrigação de um grande amor e a honra de um grande ofício. Tá vendo? 2. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Se a palavra servo expressa grande humildade, o título apóstolo enfatiza grande autoridade. Tá vendo? Então, essa é uma exposição. Por isso que é muito importante. Paulo foi separado para o evangelho de Deus. Tá vendo? A consagração de Paulo ao evangelho foi total e integral. Ele chega a chamar o evangelho de Deus de meu evangelho. Tá vendo? E aí tem aqui alguns pontos. Em segundo lugar, a fonte do evangelho. Tá vendo? Tudo isso é retirado da onde? Através de uma análise do texto. Então, para você fazer uma exposição, você precisa primeiro fazer uma exegese, fazer uma análise, e às vezes você precisa analisar a cultura, você precisa analisar o público-alvo, você precisa analisar quem foi que escreveu, para que ele escreveu, para chegar nessa conclusão. Então a exposição é o último ponto. E aí visa o quê? Aplicar no coração das pessoas que terão contato com esse estudo, com esse esboço, com essa pregação que você está preparando com base nesses materiais. Segundo lugar, a fonte do evangelho.
Então, aonde que está isso? No texto, próprio versículo 1, tá vendo? O apóstolo não é a fonte da mensagem, mas é seu canal. Ele não cria mensagem, apenas transmite. O evangelho não vem do homem, mas de Deus. Sua origem não está na terra, mas no céu. Tá vendo? Há muitos evangelhos inventados ou distorcidos pelos homens. Esses outros evangelhos representam as reivindicações pretensiosas de homens pretensiosos. Esses evangelhos não passam de falso evangelho. Tá vendo? Isso aqui tudo é aplicação, gente. Para entrar no coração das pessoas, com base na exposição. Em terceiro lugar, a antiguidade do evangelho. Tá vendo? O evangelho foi... Aí ele traz aqui uma análise. Desde o Antigo Testamento. Tá vendo? Ó? Por isso que tem que conhecer bastante a Bíblia. No Antigo Testamento estava contido o Evangelho em tipo, símbolo e profecia, tá vendo? O Evangelho de Paulo é aquele prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Olha que análise linda. Paulo crê firmemente na suficiência das Escrituras para revelar o conteúdo do Evangelho. Ele não aceita nenhum Evangelho além daquele que foi revelado nas Escrituras. Tudo isso já é a parte de aplicação, tá vendo? Então, olha, em quarto lugar, a essência do Evangelho. O Evangelho tem como essência o Filho de Deus. No versículo 3, tá vendo? Aqui a gente teve exposição dos dois primeiros versículos. Sua encarnação, versículo 4, sua ressurreição. E aí continua. Em quinto lugar, a abrangência do Evangelho. Versículo 5 diz que o Evangelho é universal em seu alcance, mas não universalista em sua aplicação. Seu propósito é levar apenas os que creem. Aí, lógico, você tem que separar que o autor é calvinista, né? Por isso que tem que ter essa maturidade. Sexto lugar, a finalidade do Evangelho. Qual que é a finalidade? Versículo 5 diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tá vendo? E aí depois tem mais um ponto, do verso 6 ao 8. Então, assim é uma exposição. Ele vai desenvolvendo, ele vai caminhando. Em primeiro lugar, a igreja é o povo de Deus. Então aqui já tem um outro tema. Em segundo lugar, a igreja é o povo chamado para ser propriedade de Cristo. Versículo 6. Em versículo 7, em terceiro lugar, a igreja é o povo de Deus para ser santo. Ao versículo 7, a todos os que se encontram em Roma, amados de Deus, chamados e santos. Está vendo? Então ele vai expondo. Em quarto lugar, a igreja é o povo que recebe graça e paz. Ainda no versículo 7. Paz e graça sejam convosco. Está vendo? Muito legal mesmo. E aí depois, o último ponto, as marcas do apóstolo verdadeiro. No verso 8 ao 13, a gente tem Paulo dando graças pela igreja, Paulo orando pela igreja, ele traz a importância da oração, tá vendo? Que a exposição, ela expõe e aplica. Expõe e aplica. Em terceiro lugar, Paulo anseia ver a igreja. Em quarto lugar, Paulo deseja estabelecer uma relação de reciprocidade com a igreja. Repartir com os crentes algum dom espiritual, confortar e ser confortado, colher entre os crentes algum fruto. E aí a gente tem a finalização, e aí você pode trazer uma aplicação no seu estudo. Então por isso que é bom ter essa base para preparar o seu estudo expositivo, tá bom? É só uma dica que eu dou para vocês entenderem a importância de uma análise expositiva do texto bíblico, que gera crescimento espiritual, conhecimento bíblico, aplicação e principalmente uma prática genuína e pura através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.